Bom dia, alunos. Na aula de hoje, nós iremos continuar falando sobre o solo, porém, hoje nós vamos falar com exclusividade sobre os impactos das atividades humanas. Ao longo das nossas aulas, a gente vem discutindo a questão da cultura. Ou seja, quando eu falo em cultura, vamos falar de agropecuária, vamos falar de uma forma de exploração do solo. Mas na aula de hoje, a gente vai se levar mais para alguns lados, como por exemplo, a gente vem discutindo nas nossas aulas que a partir do momento que o homem, ou quando eu coloco o homem, eu estou referindo ao ser humano, quando ele passa a usar muito determinada parte do solo, este solo ele vai empobrecendo e a cada tempo que passa ele vai perdendo a sua, vamos supor assim, os seus minerais. E também em algumas situações, quando ele é muito explorado, ele vai ficando cada vez mais fragilizado. Como nós temos percebido em várias situações, alguns acidentes gravíssimos envolvendo o solo, tá? Então é isso que a gente vai estar falando hoje. Então, como eu já acabei de colocar para vocês, esse empobrecimento do solo, ele se dá devido a algumas ações humanas. Na aula passada, a gente falava sobre a questão da retirada do minério do solo, e quando este minério ele é retirado, o solo ele vai ficando cada vez mais empobrecido devido às suas grandes escavações. E para completar, no caso, essa exploração, ela não vai acontecer somente naquele local. Ou seja, não é somente o solo que vai ser escavado, também ali vai acontecer grandes derrubadas, onde esse solo ele se torna cada vez mais fragilizado. Tá? Aí na imagem do livro de vocês vão perceber, no caso desse acidente, né, com esse povoado que aconteceu em Mariana, e onde a gente vai perceber assim que um grande número de pessoas perderam a vida por soterramento, afogamento, tá? Então, devido a essa exploração do solo de forma desenfreada. Quando se fala em agricultura, nós vamos perceber assim, a gente já comentou e vai comentar de novo, que para que o agricultor possa plantar em um determinado local, ele vai ter que fazer derrubada, vai ter que fazer queimadas, e com isso tudo, o solo ele vai ficar totalmente, digamos assim, quando raios solares ou a chuva vier, não tem mais o que impeça, então vai atingir diretamente o solo. Com isso tudo, vai provocar algumas erosões, algumas de grandes proporções e outras nem tanto, mas de qualquer forma o solo fica prejudicado com essas ações humanas, tá? Então, no caso de derrubadas, as copas das árvores, elas estão exatamente para impedir que a chuva, a força da chuva, caia diretamente no solo. Então, quando não tem essas copas que já foram derrubadas as árvores, aí o solo ele fica totalmente desprotegido, causando assim essas erosões. Quem sofre mais com isso são exatamente os seres que ali vivem e também as famílias que podem morar nessas proximidades, elas acabam sendo prejudicadas com essa ação humana, tá? Vamos ver uma outra situação. Alguns fatores que podem influenciar na erosão do solo. Quando nós falamos em erosão, nós vamos falar em escavações, como eu acabei de colocar para vocês. Essas escavações, ela pode ser feita através da força da água da chuva, pode ser feito com máquinas, como por exemplo, rasgar o solo para abrir novas estradas, abrir novas ruas.
Então, com isso tudo, o solo ele vai sofrendo essas ações, tá? Então, as características, digamos assim, do solo, que a gente poderia colocar assim, que a questão da permeabilidade, ela contribui para a erosão que ocorra de forma mais ou menos intensa, tá? Além disso tudo, vamos supor assim, quando nós temos assim vários locais onde as derrubadas elas são feitas nas encostas ou nas geladeiras, então, como eu já falei, repito novamente, esse solo ele vai ficar fragilizado. Quando a água da chuva vem, ela vai trazendo tudo que ela encontra pelo caminho, porque no caso as árvores que poderiam impedir não existem mais. Então vai trazendo a areia e essas areias elas vão se depositando às margens do nosso rio, dos nossos igarapés, do nosso riacho e provocando assim outras características, ou seja, aquele solo ele vai sofrendo alteração devido a essas ações humanas, tá? Quando eu falar ainda agora há pouco a questão de construir novas estradas, novas ruas, então de qualquer forma é uma destruição do meio ambiente. Agora nós vamos perceber assim, eu não posso olhar somente para o lado negativo, eu vou olhar também pelo lado positivo. Vamos supor assim, é para melhoria da população? Ok, beleza. Só que muitas das vezes esses serviços, esses trabalhos assim, eles não são totalmente, vamos supor assim, feito com responsabilidade. Muitas das vezes as empresas, infelizmente, só visam o lucro e o futuro ali fica sempre a desejar, tá? Então, na maioria das vezes, quem sofre são as pessoas que moram nas proximidades onde está acontecendo digamos assim, essa abertura dessas ruas, tá? Porque, vamos supor assim, quando vem a água da chuva, vem a força da água que nós chamamos de enxurrada e cada vez vai escavando mais. Em algumas situações a gente vai ver que algumas ruas são construídas, como elas não têm esse alicerce bem consistente, a água da chuva acaba derrubando aí pontes, estradas, então tudo isso é prejuízo para o meio ambiente, tá? Então a gente vai perceber assim que a vegetação é um dos principais fatores para contribuir nessa questão da proteção do solo. Outro fator que a gente pode estar observando também é a compactação do solo. É preciso que o agricultor produza digamos assim, tem um bom resultado na sua pecuária, na sua agricultura, beleza, tá? Só que aí também, vamos supor assim, com relação à pecuária, o pecuarista, ele vai criar uma quantidade, vamos supor, de 1.000 cabeças de bois. Esses bois, ou cavalo, ou bode, ou cabra, quando eles são colocados em um local, eles vão pisotear esse solo vai ficar compactado, impedindo assim que ele fique próprio para a agricultura. Ele não tem mais como produzir ali, tá? Devido a ele ser um solo compactado. E quando nós falamos em poluição do solo, nós temos aí vários fatores que podem contribuir para a poluição do solo. Um desses fatores é o uso de produtos químicos, onde esses produtos químicos eles são usados pelos agricultores como uma forma de impedir que a praga, eu poderia dizer assim, essa praga possa atingir a sua plantação. Então ele usa produtos químicos, onde esses produtos químicos vão matar outros seres que podem estar contribuindo ali de uma outra forma para o meio ambiente, tá? Vamos ver, além do mais, a gente pode também estar falando a questão da poluição do lixo, ou seja,
da produção, corrigindo aí a minha colocação, a produção do lixo. Então, nós vamos perceber assim, que a cada dia que passa, infelizmente, a gente produz lixo além do necessário, tá? Por que além do necessário? Porque muitas das vezes não há necessidade de a gente produzir tanto lixo, mas a questão da conscientização, a gente não olha por esse lado, tá? Então, tudo isso, quem vai sofrer é o meio ambiente, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre as técnicas de conservação do solo. A gente já falou a questão da fatores que podem contribuir para que o solo ele possa sofrer, né, com várias consequências, mas existem algumas técnicas de conservação do solo, tá? Como você pode estar acompanhando aí no livro de vocês, na página 236, a gente vai ver assim que existem algumas técnicas de reflorestamento, algumas técnicas que podem ajudar a... Claro que a gente não vai recuperar o solo mais 100%, mas de qualquer forma, ajudar, se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai ter um bom resultado, tá? Então, vamos supor assim, aí, vocês têm aí no livro de vocês algumas forma, como no caso nós temos curso de níveis, aliás, curva de níveis, ou também chamada de terraceamento, né? Então essas curvas de níveis são pequenas escavações onde são feitas para que a água ela possa escoar, ou seja, não possa estar levando todos os resíduos daquele solo, nutrientes de forma em geral, tá? Vamos ver, nós temos uma outra aqui, que é a terraceamento em patamares, né? Como você vai observar aí, elas são feitas como se fosse assim, em pequenos degraus, tá? Mas isso vai acontecer, por exemplo, quando tem um técnico que ele possa orientar esse agricultor. No caso que eu estou colocando agora são as faixas de retenção, tá? Que é uma forma de você preservar também o meio ambiente. Quando eu digo você, eu estou falando, me referindo assim aos agricultores, né, que são eles que mais trabalham na questão da lavoura, né? Então são eles que mais mexem com o solo, onde eles podem estar empobrecendo esse solo. Então seria necessário que eles pudessem também estar utilizando essas faixas de retenção ou esses métodos que podem ajudar na preservação do meio ambiente. Ok, gente? Então, aqui foi a nossa aula de hoje e segue aí a nossa proposta de atividade para a nossa aula de hoje, ok?